Olá a todas e todos que acompanham as nossas transmissões aqui pelo canal da Comunidade do Reunir. Estamos aqui para bater um papo hoje com o Danilo Pássaro, que é candidato a vereador pelo PSOL na capital paulista. Dentro de uma série de entrevistas que a gente está fazendo sobre transição geracional, ou seja, essa nova geração que vem aí para disputar as eleições, para disputar o espaço também partidário, também institucional da luta política, para além da militância nos espaços de movimento social, né? Então, seja bem-vindo, Danilo. O Danilo, para quem... sim, pode falar. Salve, Jaime. Um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Uma enorme satisfação participar dessa troca de ideias com você. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. O Danilo, para quem não conhece, ele se diz que é cria da Brasilândia, é teólogo, bacharel em História pela Universidade de São Paulo, é corintiano e uma das principais lideranças das torcidas pela democracia. Eu queria começar essa conversa contigo, Danilo, para que tu falasse um pouquinho de como é que é a tua história, da tua entrada na militância política, na militância do movimento negro, do movimento das periferias. Tu se diz sempre que tu é discípulo do Jesus negro da periferia de Nazaré. E teve uma experiência também como missionário no Haiti. Então, e lá tu também teve esse insight, né? Isso transformou, te ajudou a transformar a tua vida também. Falasse um pouco disso para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, para depois a gente falar um pouco mais das propostas para São Paulo, de como tu vê a candidatura e a cidade. Então, Jaime, é o seguinte, eu sou um cria da Brasilândia. Para quem não conhece, a Brasilândia é a maior periferia da zona norte de São Paulo. A Brasilândia, em 97, ela se tornou o grande polo de homicídios do mundo, né? Se tornou o bairro com maior taxa de homicídios da cidade de São Paulo. E naquele contexto, se fosse um país, seria o segundo país com maior taxa de homicídios, ou seja, São Paulo vivia uma situação de violência urbana muito pesada. E minha mãe adotou duas alternativas para me afastar das ruas, para me afastar da criminalidade. Uma foi através da educação, que ela me matriculou em escolas distantes do bairro, né? Então eu ficava boa parte do meu tempo no trajeto também, e a outra foi através da religiosidade. Do lado da casa dos meus pais tem uma igreja, Assembleia de Deus, e meus pais, enquanto trabalhavam, e eu não estava na escola, a família do pastor que morava nos fundos da igreja acabava cuidando de mim. E foi por isso que tive uma formação dentro dos valores cristãos, mas eram valores cristãos que eram muito diferentes, né, dos valores que hoje a gente vê pregado pelos evangélicos que estão na política principalmente. E com 13 anos de idade, eu entrei para o Gaviões da Fiel, num contexto em que a torcida do Corinthians tinha uma relação muito próxima com os movimentos sociais. Era muito comum você chegar na arquibancada do Pacaembu e ver muita gente com o boné vermelho do MST. E ali a gente aprende sobre a história da torcida, né? Todo mundo que se associa no Gaviões passa pela reunião dos novos associados, onde aprende a história da torcida. E aprende que o Gaviões foi fundado no meio da ditadura para defender democracia. Só que aí fui passando a vida, com 18 anos de idade. Caiu? Não caiu. Você ficou em tela sozinho. Ah, me perdoa. Aí, com 18 anos de idade, acabo retornando para a igreja, né? Para uma igreja evangélica. E em 2013 fui enviado missionário no Haiti. E quando eu cheguei no Haiti, vi um país devastado, tinha ocorrido um terremoto anos antes, né? Um país onde vivia uma situação de extrema pobreza, extrema miséria. E foi ali que eu fiz uma oração para Deus. Eu disse que eu queria que minha vida fosse utilizada como instrumento de justiça. E nesse momento, de uma forma muito natural, eu comecei a perceber, né, que a ação social que eu fazia com a igreja, ela não era suficiente para combater a fome. E para combater a fome, a gente precisa de política pública, que a política é o instrumento capaz de transformar uma realidade de pobreza e miséria. Foi por isso que comecei a me engajar politicamente, né? Aí teve as manifestações de junho de 2013, e nas manifestações eu encontrei uma rapaziada da torcida e eu percebi que dava para a gente retomar aquela ideia que a gente teve antes, né, de articular a torcida com o movimento social. E aí foi nesse contexto que eu conheci o Guilherme Boulos, articulando o Gaviões da Fiel com o MTST.
e aí quando o Boulos vai para o PSOL para ser candidato à presidência com a Sônia Guajajara, ele nos convida a fazer parte desse projeto de popularizar o PSOL e de pensar a partir também da política eleitoral e da luta política alternativas, né, para a esquerda que sejam da periferia, com linguagem de periferia, com estética de periferia e que tenham um diálogo com amplos movimentos, inclusive as torcidas de futebol. Tá sem áudio. Eu tirei o áudio, desculpa. Você já falou aí, mas eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa tua militância, a própria depois trajetória dentro do PSOL, é para dar esse espaço de visibilidade para as periferias, né? Para essa população enorme que fica fora. A Brasilândia mesmo tem 300 mil habitantes ou coisa parecida, né? E então, assim, são locais da cidade de São Paulo, e aí tudo é macro, né? 300 mil habitantes, tem poucos municípios brasileiros acima disso, a gente, sei lá, 50, 80 municípios. Mas são espaços onde a população vive praticamente só dorme, não tem emprego, não tem trabalho, não tem cultura, não tem lazer, e está enfim, né, sujeita fora de qualquer direito, né? Como é que tem sido esse trabalho ao longo dos tempos e o que tu vê assim de mais urgente hoje para colocar esse pessoal dentro do poder decisório? Eu acredito muito que a gente vive um momento de muita dificuldade de organização popular. Isso se dá porque hoje em dia boa parte da classe trabalhadora ela está na informalidade. Se nos anos 80 a gente chegava numa fábrica e falava com 20, 30 mil trabalhadores, essa realidade não existe mais. Boa parte dos trabalhadores estão terceirizados, estão fazendo bico, estão em cima de uma moto, estão 12 horas dentro de um carro, acelerando 90 por hora na marginal. Mas no fim do dia, toda a classe trabalhadora ela volta para o território. E ela vai precisar da política pública de saúde na UBS, ela vai precisar da política de educação na creche para o filho, na EMEI, ela vai precisar da política de zeladoria, ela vai precisar da praça para ele levar o filho para brincar. Então, eu acredito muito que a partir de uma perspectiva, né, de garantia de política pública através de um mandato de vereador, através de um mandato de prefeito, a gente pode, a partir dessas questões que são prioritárias, né, para quem vive o território, a gente começa a organizar o território para uma luta maior. E no caso da Brasilândia especificamente, né, a gente tem um problema muito sério com relação ao transporte público, né, com o transporte coletivo, que é uma região muito grande que não tem o metrô e são poucas vias de acesso à cidade. Os indicativos mostram que a Brasilândia é o bairro onde tem o menor número de pessoas em emprego formal, né, dos distritos da nossa cidade. Então, a gente caiu, será? Não. Então, a gente tem que pensar políticas de uma perspectiva geral, desde geração de emprego e renda, desde a do transporte coletivo, né, já que a gente tem dificuldades porque não tem o metrô e a gente não sabe como que vai ser a obra do metrô, quando que vai sair efetivamente, por vários atrasos. Então, a prefeitura precisava pensar políticas de expresso, né, de transporte coletivo expresso, como, por exemplo, nos horários de pico, tem ônibus que se deslocam direto para a estação Barra Funda, que mesmo estando a aproximadamente 20 quilômetros, é a estação mais próxima, né, da Brasilândia. Enfim, pensar todas as políticas para o território da Brasilândia para se tornar também uma referência. Historicamente, a Brasilândia nunca teve um vereador de esquerda, a Zona Norte não teve vereadores de esquerda há muito tempo na cidade de São Paulo, e a gente vem com a perspectiva de, além de ser uma representação da periferia, ser uma representação da esquerda na Zona Norte de São Paulo, para ajudar também Guilherme Boulos, prefeito, a articular na Câmara e fazer com que as políticas públicas cheguem nas subprefeituras, né, na região norte. Porque também, o Jaime, acho que é algo que é muito importante da gente considerar numa cidade grande como São Paulo. Muitas vezes a gente tem uma boa política na secretaria, mas essa política não chega na ponta porque as subprefeituras muitas vezes não têm os quadros competentes
ou com a disposição de fazer com que essas políticas cheguem na ponta. E é por isso que a gente precisa ter vereadores, né, nessas regiões, nesses territórios, para garantir que a política pública chegue na ponta também. E eu acho que é a partir dessa perspectiva, né, de garantia e execução de política pública que a gente consegue também incentivar a participação social, especialmente da juventude. Tenho percebido que o nosso povo está muito desacreditado da política. E a nossa tarefa, a nossa missão é fazer a população, especialmente a população periférica, voltar a acreditar que a política é, sim, um instrumento capaz de transformar a realidade. Isso mesmo. Agora, essa questão da a juventude também muito desacreditada da política, isso também tem um aspecto, eu acho que cultural também, né? Porque envolve educação, envolve cultura, envolve espaço, num bairro como a Brasilândia, mas vários bairros da periferia de São Paulo e de outras metrópoles, assim, às vezes tu não tem nenhum centro cultural, não tem um teatro, não tem um cinema, não tem nem privado nem público, às vezes não tem nenhuma área de esportes. Portanto, essa população ela não tem nem os instrumentos para que se faça. Isso está no teu radar aí na questão cultural, eu acho. Não, com certeza. A Brasilândia é um lugar que não tem um centro cultural, que não tem um cinema, que não tem um teatro. E a dificuldade de deslocamento por não ter o metrô também impede mais ainda de que a juventude da Brasilândia possa acessar, né, esses espaços de outros territórios ou até mesmo no centro da cidade. Então, é fundamental que a gente pense, né, a partir da perspectiva da Brasilândia, a ampliação de aparelhos de cultura e o fomento na região. A gente tem feito isso mesmo sem ser vereador, né, Jaime? A gente tem o Instituto Periferia Sem Fronteiras, onde a gente faz alguns trabalhos de caráter cultural, educacional e de esporte na Brasilândia. A gente conseguiu uma emenda, né, do até então deputado federal Guilherme Boulos, onde a gente vai inaugurar uma biblioteca na Brasilândia. Eu tenho certeza que, como vereador, a gente consegue fazer muito mais, né? A gente já vem fazendo algumas coisas através da militância, através da nossa capacidade de articulação, mas, como vereador, a nossa ideia é fazer muito mais. Eu costumo dizer que eu sei que eu reconheço, Jaime, que eu sou uma exceção, né? Eu sou um sujeito periférico, cria da Brasilândia, que entrou na USP, que acessou vários espaços, já fui para conferências da ONU, já sentei em mesas com comissários da União Europeia. E a nossa ideia é fazer com que, a partir da garantia de políticas públicas, todos os jovens da Brasilândia tenham o mesmo direito, né, tenham a mesma oportunidade que eu tive. Tá certo. Uma outra questão que eu queria abordar contigo, que é um problema muito sério, e eu não sei como é que tu vês isso, mas nós estamos tendo vários eventos extremos resultado das mudanças climáticas. E, obviamente, isso atinge todo mundo, mas as consequências, o preço mais alto sempre é pago pela periferia, pelos lugares mais pobres, onde falta infraestrutura, onde as pessoas vivem em áreas de risco, enfim, e onde aqui em Porto Alegre a gente percebeu isso durante as enchentes de maio, né, que atingiu alguns bairros da classe média, mas a periferia que pagou o preço mais alto e muitos lugares ainda nem puderam voltar para casa, né? Como é que tu tem tratado essa questão aí no teu trabalho de liderança política? Isso é uma prioridade para a gente, inclusive hoje pela manhã eu estava com lideranças, né, do Vozes Climáticas, assinei uma carta de compromisso, né, com propostas que pretendem transformar a cidade numa cidade referência do combate à crise climática. Eu acho que a Brasilândia é um dos territórios que podem ser uma espécie de laboratório para a gente pensar essas políticas de combate à crise climática. Até por a gente estar muito próximo, né, da região noroeste, ali de Perus, de Araguá, Pirituba e Anhanguera, que é onde é chamado aqui em São Paulo do Cinturão Verde, né? Onde a gente ainda tem uma boa área de preservação de Mata Atlântica, a gente tem a Serra da Cantareira. Mas eu acho que é importante muito a gente falar materialmente, na prática, como que a gente pode fazer isso a partir da garantia de políticas públicas. Eu acho que uma das principais formas, né, é a gente trazendo um emprego para perto das pessoas, né, porque além de garantir qualidade de vida, a gente diminui a circulação de automóveis, que são responsáveis pela emissão de 72% de gases de efeito estufa. Então,
Como que a gente pretende fazer isso, Jaime? Eu acho que é muito importante a gente considerar que um vereador de São Paulo, ele, ele pode ir muito além das atribuições de um vereador, porque a gente está falando da cidade mais rica e mais influente do país. Inclusive, né, indo para Brasília, sentando com o governo federal, sentando com o Ministério da Educação para trazer a universidade pública para a Brasilândia, sentando no Ministério das Cidades com a Secretaria de Periferia para pegar o orçamento do governo federal, né, para executar as políticas de desenvolvimento urbano, de obras de contenção de enchente, de urbanização de favelas, porque, por exemplo, na Brasilândia tem a favela da Capadócia, é a favela onde tem o maior número de pessoas vivendo em situação de risco. A gente, sem ser vereador, indicamos a Capadócia para a Secretaria Nacional de Periferias, para que, através do orçamento do PAC, a favela seja urbanizada. Mas o prefeito Ricardo Nunes recusou porque disse que não precisava de dinheiro do governo Lula, ou seja, sabotou uma política que ia garantir qualidade de vida para mais de 5 mil famílias que estão vivendo em situação de risco e que toda vez que chove, chuva para eles é sinônimo de tragédia. E, inclusive, principalmente para crianças e adolescentes, chuva para essas famílias é sinônimo de crise de pânico. Então, a gente já vem fazendo isso e, como vereador, a gente quer também, além de garantir que as políticas públicas que estão dentro do programa do Guilherme Boulos, que eu considero que é um programa muito bom, ficou muito bom o programa, é um programa que tem as políticas necessárias para transformar São Paulo numa cidade referência no combate à crise climática, mas é fundamental que a gente esteja articulado também com o governo federal, para que a gente utilize, né, execute as políticas do governo federal, mas também que a gente consiga, né, orçamento do governo federal para fazer com que essas políticas públicas sejam executadas e implementadas na ponta, especialmente nas periferias, especialmente na Brasilândia. Certo. Você falou aí duas coisas que me parecem importantes, né? A questão do emprego local, que hoje o emprego é fora, né? É fora dos bairros, é fora da Brasilândia, mas também das outras periferias, é tudo em outras regiões. E a questão da mobilidade, né? Porque uma coisa está muito ligada à outra, né? E eu não sei se eu li em algum local que a Brasilândia está entre os três regiões com a maior desigualdade, os três bairros que tem a maior, que mais falta oportunidades de trabalho Sim. no mapa da desigualdade 2023. Como é que tu vê essa questão da mobilidade, o transporte, que tu já repetiu desde o início, que tem uma grande dificuldade para sair daí, o que pode ser feito para melhorar e, ao mesmo tempo, fazer os espaços para a criação de oportunidades de emprego na periferia? O que tu vê hoje como possibilidades? Bom, ô Jaime, nessa perspectiva, eu quero, junto com o Boulos, pensar estratégias para a gente melhorar a qualidade de vida da cidade a partir, né, da geração de emprego e renda. A grande verdade é que a maior parte das pessoas da periferia hoje tem como sua principal preocupação, além da questão da segurança pública, é a garantia de emprego e renda. É a garantia de ter um dinheiro para conseguir sustentar sua família, para conseguir praticar o seu lazer, para conseguir viajar, para conseguir viver dignamente. Então, a gente pensa para a região da Brasilândia em levar um centro empresarial, o centro empresarial da Brasilândia. Como que isso seria feito a partir da perspectiva da Prefeitura de São Paulo? Eu acho que tem que haver uma responsabilidade compartilhada, né, com a iniciativa privada, com o setor privado. O setor privado que atua na cidade de São Paulo também tem que ser responsabilizado pelo combate à crise climática. Então, seria necessário construir, né, espaços comerciais na região da Brasilândia, a partir de uma articulação, né, da prefeitura com o setor privado, levar escritórios, né, escritório de empresas, né, de grandes empresas, para a região da Brasilândia, por meio de incentivos fiscais. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente na Brasilândia que, graças às políticas de acesso ao ensino superior do governo Lula, acessaram a universidade. Mas para conseguirem ocupar espaços, né, postos de trabalho, precisam se deslocar para a região central ou para a Zona Sul, região da Faria Lima, região da Vila Olímpia. Então, seria fundamental que a gente conseguisse trazer escritórios de grandes empresas para a região da Brasilândia, onde as pessoas iam trabalhar perto de casa, iam ter salários e direitos, né, emprego formal,
razoável, e isso ia promover totalmente um desenvolvimento local, junto com aquilo que a gente pensa dos aparelhos de cultura, ampliação dos aparelhos educacionais, ampliação de céus na região, trazer uma universidade pública para a região, a gente consegue fazer com que as pessoas e o dinheiro consiga circular mais no território. E dessa forma também, através da política de microcrédito, que está no programa do Guilherme Boulos, a gente consegue ajudar a incentivar os empreendedores locais, os microempresários locais, é o dono do mercadinho, é o dono do açougue, é o dono da academia, para que eles consigam desenvolver, ampliar seus negócios, e aí dessa forma a gente também gera mais emprego na região, principalmente no setor de comércio de serviços, que são os setores que mais empregam na cidade de São Paulo. Sim. Eu queria falar contigo um outro aspecto agora. Tu falaste no início, né, da tua formação religiosa, né? E eu vi que no teu manifesto da candidatura você fala também no combate à extrema-direita política, mas eu acho que o combate à extrema-direita política no Brasil ele tem também esse componente religioso. Né? Então eu queria conversar um pouquinho contigo, como é que tu vê hoje esse, não é nem o uso, é o abuso total dos valores religiosos que são manipulados para colar em uma certa perspectiva política extremista da extrema-direita, excludente. Como é que tu vê a necessidade também, que às vezes no campo da esquerda o pessoal foge desse debate, porque ele envolve tratar de valores religiosos, valores caros a uma parcela da população. Então, às vezes, tu foge do debate e tu, eu imagino que não é alguém que fuja desse debate. Como é que isso pode ser enfrentado pelas novas gerações aí, né? O pessoal que trabalha ligado, que tem alguma ligação também com esses valores religiosos, né? O enfrentamento dessa extrema direita fundamentalista religiosa. Cara, eu sou um dos fundadores da Ação Antifascista São Paulo. Né? Eu fiz a faculdade de teologia e eu pesquisei justamente o movimento de batalha espiritual que hoje é chamado de teologia do domínio. Sim. Quando a gente fundou a Ação Antifascista, eu já dizia naquela época, olhando para o cenário nacional, o único grupo que tem condições de transformar um discurso fascista em um fenômeno de massas são as igrejas neopentecostais, porque são fundamentadas na teologia da prosperidade, né, que tem ali um espírito do neoliberalismo que diz que cada um é responsável por sua fé e que a partir do momento que individualmente você cumpre com todos os aspectos religiosos, de obedecer o pastor, de ir para a igreja, de doar oferta, de doar o dízimo, etc., você vai ser abençoado e vai prosperar. Mas tem um outro fenômeno, um outro movimento que é chamado de batalha espiritual, que ele defende que tudo que a gente vive no campo material, ele é resultado de uma guerra entre forças espirituais. Né? E dentro disso, eles defendem, né, que o Brasil é um país que tem um principado demoníaco que governa o Brasil, que esse principado demoníaco é o da corrupção, e que para a gente romper com esse principado demoníaco, o Brasil precisa se tornar um país evangélico. Os evangélicos precisam tomar o poder e o Brasil precisa se tornar um país teocraticamente evangélico. Né? Isso daí é uma teoria que vem de uma senhora que faleceu ano passado, se eu não me engano. Ela era considerada uma cobertura espiritual, uma apóstola dos neopentecostais chamada Neuza Tioca, e ela escreve no seu livro Deuses da Umbanda, né, que a igreja evangélica brasileira ela foi covarde porque permitiu o sincretismo religioso, que permitiu a diversidade religiosa, e que agora os evangélicos precisam combater essa diversidade com as armas que forem necessárias, inclusive, se for preciso, a violência. Então, foi a partir da análise, né, do discurso e da narrativa desse movimento, que é o que fundamenta o neopentecostalismo, que a gente pôde afirmar já desde 2014 que o discurso presente nas igrejas neopentecostais é um discurso fascista, e um discurso fascista que tem capacidade de se transformar num fenômeno de massa. E o tempo mostrou que, infelizmente, a gente estava correto. E muita gente não consegue fazer uma análise temporal de como teve essa radicalização nos últimos anos. Se a gente for ver até 2014,
né? Os evangélicos estavam do lado dos governos do PT, estavam do lado de Lula, estavam do lado de Dilma. Por quê? Porque eles estavam muito focados no discurso de prosperidade. Quando você vive uma situação de pleno emprego, é muito fácil você chegar e pregar: olha, Deus está me revelando que tem gente aqui que chegou desempregado e na semana que vem você vai voltar para a igreja de carteira assinada. Numa situação de pleno emprego, isso é fácil de fazer, porque na prática isso de fato pode se concretizar. Só que quando você chega na crise, o discurso de prosperidade ele começa a perder a credibilidade. E a partir desse momento que eles começam a reforçar o discurso de batalha espiritual, que na prática, né, se revela a partir de um discurso de guerra cultural. E é por isso que a igreja evangélica sai do campo do petismo e parte para o campo, né, da extrema-direita. E muita gente vai falar, pô, mas o cristianismo deveria ser de esquerda, porque as ideias de Jesus, eu falar, o cristianismo é muito diferente do evangelho, porque o cristianismo sempre foi a religião do poder, sempre foi a religião dos poderosos. O cristianismo nasce a partir do momento que, no século III, o Constantino, numa jogada política para sustentar o Império Romano, atribui ao cristianismo como religião oficial do Império. E eu não costumo dizer que o cristianismo é de esquerda nem de direita. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o evangelho, é dos de baixo. E hoje, quem olha para os de baixo, para os oprimidos, para os explorados, estão no campo da esquerda, são os setores da esquerda. E isso nos permite afirmar que se Jesus voltasse hoje, muito provavelmente Jesus estava com a gente no campo da esquerda, lutando pelo povo da periferia, lutando pelos pobres, lutando pelas mulheres, pelos LGBTs, por todos aqueles que são violentados e marginalizados na sociedade capitalista neoliberal que a gente vive hoje. Talvez estivesse pregando lá na Brasilândia e não em Com outros certeza. lugares. E eu acho que nos moldes de Jesus, que foi um molde de enfrentamento, né? Eu acredito muito, ô Jaime, eu costumo dizer, todo cristão precisa entender que sua vida é uma missão. E para mim só faz sentido estar nesse lugar enquanto candidato, buscando representar a periferia, buscando representar a Brasilândia, porque eu acredito que isso faz parte da minha missão, né? E não faria sentido eu estar dedicando minha vida para isso se eu não acreditasse que é necessário fazer um enfrentamento contra, principalmente, as desigualdades sociais e raciais que a gente vive na nossa cidade e no nosso país. Isso mesmo. A gente combinou de não estender muito, né? Porque tu está em plena campanha, faltam 10 dias para a eleição, praticamente 12. Então, a gente tinha tantos assuntos que a gente podia aprofundar mais, né? Mas eu queria deixar agora uns minutos finais aí, 4, 5 minutos, para te deixar a tua mensagem para os eleitores de São Paulo, aquilo que tu considera importante, algum aspecto que a gente não tratou, que tu acha importante, e também eu acho que uma mensagem que sirva também para os outros brasileiros que virão às urnas no dia 6, para a juventude que está muito descrente na política, e também para outros jovens militantes que assumem essa causa de combater as desigualdades, a causa dos pobres e oprimidos. Né? Então, se quiser deixar uma nossa mensagem final aqui para o pessoal, se dirigindo tanto a quem vota em São Paulo, mas também outros, porque eu acho que cabe para todo mundo. Primeiramente, te agradecer, Jaime, pela oportunidade, né, enviar um abraço fraterno para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente assumiu esse desafio de lançar uma candidatura junto com o Guilherme Boulos para representar as periferias, né? E não só representar as periferias, mas também levar para a Câmara de Vereadores com a identidade, com a estética, com a linguagem, com o DNA de enfrentamento, né? Para além de apresentar políticas públicas para as periferias, mas para combater a extrema-direita, porque a avaliação de tendência é que as câmaras municipais sejam uma reprodução do que é o Congresso Nacional hoje. Eu estou muito confiante que Guilherme Boulos vai ser eleito prefeito de São Paulo, mas não tem como a gente desconsiderar que Marçal, que a extrema-direita, que o bolsonarismo vai eleger seus vereadores e nós vamos precisar de gente combativa lá para fazer esse enfrentamento. Quando a gente uniu as torcidas e levou para a rua as torcidas em defesa da democracia,
e expulsamos das ruas os fascistas que pediam a volta da ditadura, a gente já mostrou que a gente sabe o caminho e tem a disposição para enfrentar a extrema-direita na cidade de São Paulo. E para além de apresentar um projeto político diferente desse que está colocado, eu acho que o que está em disputa não são só diferentes projetos políticos, a gente também está disputando valores de uma cidade. E a gente quer construir uma cidade de São Paulo. Hoje, a cidade de São Paulo está sujeita, está subordinada aos interesses da especulação imobiliária. E a gente quer construir uma cidade cujos valores coloquem a vida das pessoas, a dignidade das pessoas acima do lucro e dos interesses. A cidade de São Paulo sobe prédio todos os dias e nós queremos uma cidade que não olhe para os prédios, mas olhe para as pessoas que constroem esses prédios, para as pessoas que vão morar nesses prédios. E a nossa grande missão é fazer com que isso se torne uma realidade, que a gente quer muito ajudar o Guilherme Boulos a governar a cidade de São Paulo a partir da articulação da Câmara, a partir do enfrentamento à extrema-direita. A gente quer muito ajudar Guilherme Boulos a se tornar, a levar, né, as suas políticas para a Zona Norte de São Paulo. Historicamente, a região norte tem votado, né, em candidatos conservadores, mas a gente teve uma mudança de tendência em 2022, né, quando Lula e Haddad ganharam na Zona Norte de São Paulo, e por isso a gente acredita que é possível e que é fundamental a gente eleger vereador de esquerda, a gente eleger Guilherme Boulos na Zona Norte de São Paulo, e a gente está com sangue no olho para fazer isso acontecer. A gente quer representar a periferia, quer representar a torcida do Corinthians, quer representar os cristãos que reconhecem o valor essencial do Jesus negro da periferia de Nazaré, que andou com os empobrecidos, que andou com os pescadores, que era a classe trabalhadora da época, que andou com os rebeldes, que andou com aqueles que não se subordinavam ao Império Romano, que utilizava a religião como instrumento de dominação e controle social. E é por isso que a gente quer ser vereador de São Paulo. Nessa reta final é o momento que as pessoas começam a decidir seu voto. E é por isso que eu peço seu apoio, eu peço seu voto. Meu número é 50910. Vamos juntos colocar a periferia no poder e, com coragem para voar, a gente vai transformar o medo em esperança na cidade de São Paulo. Ô, Jaime, a gente adotou como slogan SP Sem Medo, porque a gente teve acesso a uma pesquisa de mapa de sensações e indicou nessa pesquisa que o sentimento mais presente na população de São Paulo é o medo. E a gente quer transformar o medo em esperança. Mas não a esperança, como diz Paulo Freire, de quem espera, a esperança do verbo esperançar, a esperança de quem vai e faz acontecer. E a gente lançou essa candidatura, a gente está muito confiante que vai ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores, estamos confiantes que Boulos é o próximo prefeito de São Paulo, e a gente quer estar lá para fazer acontecer, para fazer a diferença, para fazer história. Como eu disse, não só cumprindo o que é obrigação que está dentro das atribuições de um vereador da cidade de São Paulo, mas indo além, sendo um vereador que vai articular, que vai mapear, que vai estar junto com o povo da periferia, que vai estar nos territórios e que também vai articular com o governo federal, para que as políticas de orçamento do governo Lula cheguem nas periferias de São Paulo. Tá bem, Danilo. Eu acho bem importante também essa tua exposição do enfrentamento, porque a gente também vê uma parte dos partidos progressistas, uma parte da esquerda muito refratária ao enfrentamento com a extrema-direita, ao enfrentamento aos fundamentalismos. E eu acho que é importante essas candidaturas que tenham essa capacidade de nós temos que ir para o enfrentamento, porque é uma batalha que a gente precisa ter coragem, enfrentar o capitalismo, enfrentar o neoliberalismo também, em todas as suas vertentes. Então... Esse é o caminho. Não existe combate à crise climática, não tem como a gente pensar num Brasil antirracista se a gente não tiver uma luta também centralizada, né, no combate ao capitalismo. E para a gente combater o capitalismo, para a gente apresentar uma alternativa ao capitalismo, que eu defendo que seja o socialismo, a gente precisa de organização popular. A gente precisa construir o poder popular. E para organizar o poder popular, para organizar os territórios, é muito fundamental que a gente ocupe, né, espaços dentro das estruturas políticas institucionais, porque a partir da garantia de políticas públicas, a gente começa a organizar os nossos territórios para a luta maior, que é contra o capitalismo. Tá bem, tá certo.
Quero te agradecer, então, mais uma vez, agradeço a todos e vou aproveitar e pedir para todo mundo que assistir essa entrevista, depois compartilhe com seus amigos, seus parentes, conhecidos, especialmente aqueles de São Paulo, né, que possam, assim, quem não conhece, possam vir a conhecer o Danilo, né, e as suas ideias para a cidade. Então, solicito a todos que depois, se gostarem, compartilhem e sugiram aos amigos. E te agradeço mais uma vez, então, pela presença, né, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente aqui no canal. Eu Obrigado, que Danilo. agradeço, Jaime. Tamo junto, viu? Vamos para cima. Isso aí.